Território. A palavra em si evoca imagens de mapas, fronteiras e talvez vastas extensões de terra. Mas território é muito mais do que linhas em um mapa ou a terra física que ele representa. É um conceito profundamente entrelaçado com poder, identidade e, em última análise, sobrevivência. É o palco sobre o qual o drama humano se desenrola há milênios. Desde os primórdios da civilização, os humanos lutam por ele e sobre ele. Derramaram sangue para protegê-lo e tinta para defini-lo. Pense nisso. Por que as nações levantam exércitos e constroem muros? Por que as tribos indígenas lutam com unhas e dentes por suas terras ancestrais? Por que sentimos um senso de pertencimento a um determinado lugar? A resposta está na profunda conexão entre humanos e território. É sobre recursos, sim, mas também sobre algo muito mais fundamental. É sobre identidade. É sobre pertencimento. É sobre a sobrevivência de um povo e seu modo de vida. A terra em que nascemos, vivemos e morremos molda nossos valores, nossa cultura e nossa própria compreensão do mundo. Está na comida que comemos, nas línguas que falamos, nas histórias que contamos. Nossa história está escrita no solo, nosso futuro gravado em seus contornos. Perder o território, portanto, não é apenas perder terra, é perder uma parte de si mesmo. A história está repleta de exemplos da luta visceral por território. Das guerras púnicas entre Roma e Cartago, a Guerra dos 100 Anos que devastou a Europa medieval, as ambições territoriais alimentaram inúmeros conflitos. Os próprios mapas que usamos hoje são testemunhos dessa luta sem fim. Uma colcha de retalhos de vitórias, derrotas e tréguas instáveis. Considere a ascensão e queda de impérios. Os mongóis, impulsionados pela visão de uma Eurásia unificada, varreram continentes, suas conquistas territoriais remodelando a paisagem política e cultural. O Império Britânico, que outrora abrangia 1/4 do globo, foi construído sobre uma base de poder marítimo e aquisição territorial. Esses exemplos históricos, embora aparentemente distantes, trazem lições severas para nós hoje. Desde 1945, enquanto a criação de organizações internacionais como as Nações Unidas visava promover a paz, estima-se que mais de 100 grandes conflitos armados eclodiram, com a grande maioria diretamente relacionada a disputas territoriais. Das montanhas da Caxemira aos desertos do Oriente Médio, a batalha por terra e recursos continua a moldar nosso mundo. Esses conflitos, muitas vezes enraizados em queixas históricas e alimentados por conveniência política, destacam o poder duradouro do território no século XXI. Compreender o território requer olhar além de sua manifestação física. Ele existe em 4 dimensões interconectadas: política, econômica, cultural e social. A dimensão política é talvez a mais óbvia, abrangendo o exercício do poder e da soberania sobre uma área definida. É sobre fronteiras, governos e o uso da força para defender ou expandir o próprio domínio. A dimensão econômica está intrinsecamente ligada aos recursos. Terra, água, minerais e acesso a rotas comerciais, tudo isso influencia o significado econômico de um território. O controle sobre esses recursos muitas vezes se traduz em poder, tornando-os uma fonte de prosperidade e conflito. Pense no Oriente Médio, rico em petróleo, ou nas nações africanas, ricas em minerais, onde o controle sobre os recursos alimentou conflitos internos e competição internacional.
A dimensão cultural do território se aprofunda nos apegos simbólicos e emocionais que pessoas e grupos formam com um determinado lugar. É sobre história, idioma, religião compartilhados e um senso de pertencimento. Imagine o significado cultural de Jerusalém, uma cidade sagrada para 3 grandes religiões, ou as lutas contínuas das comunidades indígenas, que lutam para preservar suas terras e tradições ancestrais. Por fim, a dimensão social abrange as maneiras pelas quais o território influencia as estruturas sociais, as interações e as identidades. É sobre a distribuição das populações, a organização das comunidades e as dinâmicas de poder que ocorrem dentro de um determinado espaço. Pense em como os ambientes urbanos versus rurais moldam as relações sociais, ou como o acesso à educação, saúde e outros serviços essenciais pode variar muito dependendo de onde se vive. Em nosso mundo moderno e interconectado, as linhas no mapa podem parecer demarcações arbitrárias. No entanto, os conflitos na Ucrânia, no Mar da China Meridional e em inúmeras outras regiões nos lembram que a luta pelo território está longe de terminar. Esses conflitos, muitas vezes retratados pelas lentes da geopolítica, são, em última análise, sobre pessoas, suas vidas e seu futuro. Tire um momento para considerar os lugares que têm significado para você. Sua casa, sua cidade, seu país. Estes não são apenas locais em um mapa. Eles estão entrelaçados no tecido da sua identidade, moldando suas experiências e influenciando sua visão de mundo. Agora, imagine esses lugares ameaçados, seu futuro incerto. A questão que devemos nos perguntar não é se os conflitos territoriais continuarão a surgir, mas como podemos navegá-los de uma forma que priorize a dignidade humana, promova a resolução pacífica e garanta um futuro onde a cooperação, e não o conflito, defina nossa relação com a terra que compartilhamos. Devemos aprender com os erros do passado, reconhecer as complexidades do presente e trabalhar juntos para construir um futuro onde o território não seja um campo de batalha, mas uma base compartilhada para a paz e a prosperidade.